Alunos, vamos para mais uma das nossas aulas remotas. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril de 1500. Já faz, então, 520 anos, tá? Aqui, eu trouxe para vocês uma tela do pintor chamado Oscar Pereira da Silva, que mostra como ele imagina que tenha sido essa chegada dos portugueses. Lembrando que nós não temos fotos nem filmagens dessa chegada, porque nós estamos falando de um período um período muito antigo. Então, o pintor, de acordo com toda a documentação que os historiadores fizeram em pesquisas, ele fez o quadro. Nós temos um documento dessa época, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, aonde o Pero Vaz ele descreve como foi essa chegada. Neste próximo slide, eu deixei para vocês poderem visualizar como eram as caravelas que Pedro Álvares Cabral usou para chegar até aqui. Essa viagem dos portugueses durou mais de 40 dias. Então, você imagina viajar, cruzar um oceano sem recurso. Hoje nós temos GPS, uma infinidade de recursos. Naquela época, não. Eles tinham bússolas e mapas e seguiam para procurar novos territórios. Muitos historiadores falam que os portugueses não descobriram o Brasil. E eu concordo. Primeiro porque aqui já haviam povos indígenas e antes dos indígenas já haviam civilizações ainda mais antigas. Nesse outro slide, fala sobre o dia do descobrimento. Quando as caravelas chegaram aqui, era a época de Páscoa. Então, Pedro Álvares Cabral avistou uma montanha, um monte, que ele chamou de Monte Pascoal. Tá? O primeiro nome que nossa terra recebeu foi Ilha de Vera Cruz. Depois mudou para Terra de Santa Cruz, até chegar hoje ao nome que o nosso país tem, que todo mundo só fala Brasil, mas é República Federativa do Brasil. Esse nome o nosso país recebeu por causa da madeira da árvore chamada pau-brasil, que foi muito retirada daqui do nosso país para levar para a Europa. Aqui também tem algumas informações importantes, tá? Depois vocês podem ler com mais calma. Fala um pouco da viagem. Os portugueses não tinham esse domínio do que ia acontecer. Algumas pessoas alguns marinheiros se perdiam em alto mar. Então, eles colocavam culpa em monstros marítimos, inventavam lendas, para tentar também impedir que outras pessoas seguissem pelos rumos das grandes navegações. Os portugueses tinham grandes interesses, eles não vieram parar aqui por acaso. Eles já sabiam, sim, da existência de novas terras. Aqui está um exemplo disso. Olha bem, nós temos aqui um quadro mostrando as navegações anteriores a 1500 e essa rota que eles faziam, tá? Então, antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui, outros navegadores já tinham chegado, então eles tinham chegado em outros caminhos, né? Então, eles já sabiam, sim, que havia possibilidade de novas terras. E aqui, nesse quadro, também nós temos, com dificuldade, porque a leitura da internet não fica muito legal, mas aqui representa os índios colhendo a madeira, o pau-brasil, que os portugueses utilizaram para levar para a Europa e enriquecer com isso, porque era uma madeira muito valiosa, usada em embarcações, fabricações de móveis e também para extrair um corante vermelho. Aqui vocês podem observar o tanto que o pau-brasil foi explorado, tá? E os interesses que tinha nessa madeira. Observa que foram mais de 300 anos de exploração da madeira. E para terminar, um pequeno resumo do que foi falado, tá bom? Depois vocês podem ler e aí vocês vão ter umas atividades lá da nossa apostila de estudos em casa para responder. Qualquer dúvida é só chamar, tá? Beijo, até a próxima aula.